Recentemente nós estudamos as soluções ideais, que são aquelas em que ambos os componentes, soluto e solvente, obedecem à lei de Raoult. Vimos o exemplo da solução de benzeno e tolueno. Então você tem lá benzeno e tolueno com estruturas moleculares bem parecidas. As intensidades das interações entre as moléculas dos líquidos puros são da mesma ordem da intensidade das interações entre as moléculas dos dois compostos na mistura. Não sei se você entendeu bem, mas enfim, você imagina assim, ó, a energia de interação de duas moléculas de benzeno é bem próxima da energia de interação de duas moléculas de tolueno, que é bem próxima da interação entre uma molécula de benzeno e uma molécula de tolueno. Então, aquela mistura forma efetivamente uma solução ideal, dois componentes seguindo a lei de Raoult. Acontece que nem toda solução é ideal, então há desvios da idealidade, desvios da lei de Raoult, e eu tenho esse texto aqui que eu vou ler com vocês. Se você não quiser que eu leia, você para o vídeo aí e lê você mesmo, né? Então vamos lá, uma solução não ideal é formada quando a mistura dos componentes é acompanhada por liberação ou absorção de calor. As soluções não ideais não obedecem à lei de Raoult e, de fato, a dependência de suas pressões de vapor em relação à concentração pode ser bem complicada. Para fins de estudo, é conveniente dividir as soluções não ideais em dois grupos: aquelas cuja formação é acompanhada pela liberação de calor e as que são formadas com absorção de calor. A liberação de calor na mistura indica que os componentes encontram-se numa condição de menor energia do que no estado puro. Esse comportamento ocorre quando a estrutura molecular dos componentes é tal que as forças de atração entre as moléculas diferentes são mais fortes do que entre moléculas da mesma espécie. Uma vez que a liberação de calor indica que as moléculas em solução encontram-se numa situação de menor energia, não causa surpresa de que a pressão de vapor de cada componente seja menor do que o previsto pela lei de Raoult. A absorção de calor durante a mistura indica que as moléculas componentes da solução apresentam uma energia maior que no estado puro. Em outras palavras, as forças de atração entre as moléculas diferentes são mais fracas do que entre as moléculas da mesma espécie. Uma vez que as moléculas de tal solução encontram-se numa condição de alta energia, não nos surpreende que tenham uma tendência cada vez maior de escapar da solução e que a pressão de vapor de cada um dos componentes seja maior do que o previsto pela lei de Raoult. Então vamos aos exemplos concretos aqui. Isso aqui vai ser importante daqui a algumas aulas, porque nós vamos estudar destilação, então precisaremos entender sobre azeótropo de máxima, azeótropo de mínima e assim por diante. Acabou descendo muito aqui, deixa eu voltar um pouquinho, pronto, agora nós temos aqui. Exemplo aqui de desvios negativos da lei de Raoult. Uma mistura de clorofórmio e acetona. Então, quando a solução é formada, as pressões de vapor de ambos os componentes são menores do que as previstas pela lei de Raoult. Podemos ver que há um mínimo na curva de pressão de vapor da solução. Nesse exemplo, ligações de hidrogênio são formadas entre o hidrogênio do clorofórmio e o oxigênio da acetona. Esse tipo de interação é ausente nos líquidos. Então, você pode imaginar aqui, ó, a molécula de acetona, tentar desenhar direitinho aqui, CH3, CH3, dupla O, e aqui você tem a molécula de clorofórmio, cloro, 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 hidrogênio.
não há a formação de ligações de hidrogênio nos líquidos puros, mas na mistura há. Então você tem uma interação forte aqui entre o oxigênio da acetona e o hidrogênio do clorofórmio. Então, efetivamente você tem uma mistura exotérmica, então há liberação de energia quando os líquidos são misturados. E repare aqui essas linhas tracejadas representando as pressões de vapor da solução e dos componentes, segundo a lei de Raoult. Mas esses componentes aqui, essa solução não segue a lei de Raoult. Então você vê aqui que as pressões efetivamente são menores do que o previsto pela lei de Raoult. E aqui na pressão máxima você tem um mínimo. Então esse é um exemplo onde acontece desvio negativo da lei de Raoult, e que vai ser importante mais tarde para entendermos misturas azeotrópicas. Aqui nós temos um exemplo de desvio positivo da lei de Raoult. Então você tem uma mistura de disulfeto de carbono e acetona. Então quando a solução é formada, as pressões de vapor de ambos os componentes excedem as previsões da lei de Raoult. Podemos ver que há um máximo na curva, aqui é o máximo, tá vendo? Na curva de pressão de vapor da solução, e que para essa solução nem sempre o vapor está enriquecido no componente mais volátil da mistura. Então está aqui, você tem o máximo, nem sempre a pressão de vapor é enriquecida no componente mais volátil, isso depende da composição. E aqui as linhas tracejadas, que seriam a previsão das pressões de vapor dos componentes segundo a lei de Raoult, e aqui as linhas cheias, as pressões efetivamente observadas. Bom, por enquanto é só. Daqui a pouco eu volto com lei de Henry. Até lá.